Salve, salve! Vamos conversar sobre um tema que eu acho que eu ainda não trouxe aqui para o canal, apesar de eu já ter conversado bastante sobre isso, né, com os praticantes, mas nas partilhas e também nas canalizações ao longo dos anos em que eu canalizei. Mas eu acho que ainda não tratei muito disso por aqui. Como eu recebi algumas questões aqui na nossa comunidade, aqui do canal tem uma abinha comunidade ali, onde às vezes eu posto algumas coisas, eu recebi algumas questões ali, comecei a conversar com um irmão ali, e ele fez algumas perguntas e eu achei interessante fazer um vídeo pra gente falar um pouco sobre isso e também eu abordar essas questões, tá? Então, assim, vamos começar. A primeira questão que ele trouxe foi qual é a diferença entre a prática de cura energética que eu comentei ali naquela postagem, porque temos um grupo de praticantes aqui da casa que se reúnem normalmente às segundas-feiras para fazer essa prática que se chama Sopro de Ísis. Então a primeira pergunta dela foi essa, qual seria a diferença entre essa prática de cura energética e outras como o Reiki e etc. Antes disso, eu quero falar rapidamente sobre o que é cura, pelo menos na minha perspectiva e como eu aprendi e como meus professores ensinaram. Cura em cultivo espiritual é o equivalente de alinhamento ao propósito. Nós experimentamos desarmonia, né? Ou seja, doença, seja em que nível for, quando há um desalinhamento do propósito. A gente pode ver isso na célula, né? Existe ali um propósito, que é a função daquela célula, e quando aquela célula se desvia desse propósito, a gente experimenta isso como uma certa desarmonia. Ou a gente pode ver isso num sistema, né? O sistema digestivo, por exemplo, quando há um desalinhamento do propósito, das funções, né? Ou seja, do padrão harmonioso de funcionamento daquele sistema, a gente experimenta isso como desconforto, como alguma doença, um distúrbio. Então, a ideia da cura é o realinhamento ao propósito. Se a gente entende, então, cura como alinhamento ao propósito, a gente pode pensar cura em alguns níveis. Se a gente usar o sistema clássico de 4 níveis, que é um sistema comum, né, em várias tradições do mundo, inclusive no Caminho do Fogo, a Niuatá, a alquimia ancestral, né, a gente pode falar então de cura nesses 4 níveis. Por exemplo, se a gente falar da cura no nível do fogo, fogo aqui como um símbolo, né, para o plano supramental. A cura no nível do fogo é a cura básica, essencial, que é a cura da ignorância. É a própria iluminação. Isso que algumas tradições chamam de iluminação, ou de despertar definitivo, moksha, enfim. Essa seria a cura no plano do fogo. Aquele desalinhamento de percepção básica e fundamental sendo corrigido. Se a gente fala de cura no plano do ar, no plano mental, a gente fala então do realinhamento da visão. As visões distorcidas que surgem daquela distorção básica de percepção, como por exemplo, a partir do momento em que o percebedor ou a cognoscência pura, ela apreende, né, sua luminosidade como um jogo de dualidade, sujeito e objeto, que isso daqui é a doença ligada ao plano supramental, embora essa doença não exista de fato, mas eu estou usando esses termos apenas de maneira pedagógica e alegórica para a gente compreender aqui um paralelo. Então, essa distorção básica de percepção, que é a ignorância, ela gera então esse jogo dual, eu e outro. E a partir disso a gente vai tirando várias conclusões sobre a experiência, que são tendências mentais, hábitos mentais, visões de mundo, que estão todas baseadas numa premissa que é falsa. Então, a instrução, a reflexão sobre o ensinamento, a contemplação sobre o ensinamento, são a cura do plano mental, porque isso realinha a nossa visão de acordo com o propósito. No plano da água, que está ligado aí com a energia vital, né, e a parte subconsciente, para nós normalmente é muito subconsciente essa parte, o que a gente normalmente chama de astral também, né, um molde que é gerado, um molde de substância mais sutil, energia,
que é gerado com base nessas visões. A cura aí, então, é uma reordenação desses padrões energéticos. E é normalmente o que as pessoas chamam de cura energética, são as práticas e técnicas que afetam esse plano. Agora, perceba que isso para nós normalmente é subconsciente ou semiconsciente, porque a não ser que você tenha visão nesse plano, você não está atuando sobre ele diretamente, na verdade. Então a gente tem cura no plano de terra, o plano objetivo. Aquilo que é o plano que está no seu nível de consciência. E aí, essa é a cura que normalmente as pessoas entendem como cura, né? A regeneração, a remendar, costurar, né? Restabelecer ali uma sensação de bem-estar, né? Mas percebe que a verdadeira cura vai acontecendo de dentro para fora, porque o que quer que se manifeste aqui no plano objetivo não é a causa. O que quer que se manifeste aqui no plano objetivo é consequência. Obviamente, não existe uma causa. A não ser que a gente fale da causa fundamental, que é aquela ignorância, porque, né, é por conta dessa ignorância que então surge nascimento, doença, velhice e morte. Mas dentro do contexto da experiência não tem só uma causa, tem sempre uma teia muito complexa de causas e efeitos. Porque todas essas coisas se afetam mutuamente, a forma como elas existem é uma forma interdependente. E é isso que a gente quer dizer com karma. Eu vou pular aqui essa primeira pergunta, porque ele faz essa questão, ele diz assim: ouvi falar de riscos associados à prática de Reiki, principalmente o fato de quem aplica pegar elementos kármicos da pessoa. Aí ele perguntou minha opinião, se isso procede. Aí eu respondi para ele, inclusive em texto ali, mas vou repetir o que eu disse ali. Na minha visão, isso não faz nenhum sentido. E nem também quando você compreende minimamente o que é karma. Você vai perceber que também não faz sentido. A palavra karma quer dizer ação. Ação. Tudo que está acontecendo é karma. Karma descreve como as coisas existem. Elas existem com base em causa e efeito. Elas existem de maneira interdependente. Karma não descreve um fenômeno particular. Isso daqui é o meu karma, como se uma coisa que eu carregasse aqui debaixo do braço, e agora você pega o meu karma, eu pego o meu karma, eu queimo o meu karma, eu jogo o meu karma pra cima. Não. Karma só descreve como as coisas acontecem. Se eu soltar isso daqui, isso vai cair, porque a lei de gravidade vai atuar. Então, tem uma ação e isso vai gerar um efeito, né? E esse efeito concorda com a causa. Percebe? E essa ação de soltar também não está isolada, ela depende de eu ter um braço, ela depende de eu ter uma mão, ela dependeu também da intenção de um pensamento, e aí você vai perceber que está tudo conectado, nada existe de maneira isolada. Karma descreve isso, karma descreve como a experiência acontece, entende? Então não faz sentido. Não é esse o risco, pelo menos, da prática de cura energética. Não tem nada a ver com você pegar o karma de ninguém, porque karma não é um objeto que você tira daqui e coloca ali. A própria ação é karma. Esse não é o problema. Karma, na verdade, não é o problema. Karma só descreve como o universo manifesto funciona. Ele não é problema. Ao contrário, ainda bem que os efeitos concordam com as causas, porque de repente, se não fosse assim, eu tomaria um remédio para dor de cabeça e isso, sei lá, explodiria Saturno. Porque o efeito não tem concordância nenhuma com a causa. Entende, gente? É isso que karma quer dizer. Então, entendendo cura em todos esses níveis, entendendo que eu preciso sempre abordar a cura de maneira holística, mesmo quando eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um Anador. Beleza. A atitude mais sábia é, ok, eu trato o sintoma paliativo, mas é perceber o que está causando essa dor. Às vezes é um hábito de comportamento. Às vezes eu fui dormir muito tarde e acordei muito cedo, ou seja, eu não tive bom descanso, então eu posso começar a mudar esse hábito, higiene do sono. Ou de repente estou comendo algo que não devo, que não faz bem para o meu corpo, estou bebendo algo que não devo, que não faz bem para o meu corpo. Percebe? Tratar só o sintoma não é inteligente nem quando a gente está falando de cura física. A cura energética é tentar afetar essa situação que é a aparência a partir de um plano um pouco mais interno. Mas a melhor e a mais eficaz forma de cura é aquela que abarca todos esses planos.
E isso não é algo que ninguém vai poder fazer realmente por você, só você vai fazer realmente por você. A partir daí, o curador energético já tem a sua primeira pista. No momento em que ele entende que existe uma igualdade aqui entre curador e paciente, não só no que diz respeito a uma condição externa, porque todos nós temos nossos desequilíbrios, todos nós temos nossas desarmonias que estão enraizadas na nossa ignorância, mas há uma igualdade em termos de essência. Nós somos diferentes na aparência, em como as aparências se manifestam, e isso é sagrado, não tem problema nenhum com isso. Não é a intenção do universo uniformizar a expressão. Essa diversidade ela é maravilhosa, ela é a exibição da unicidade. Em essência, nós somos um. Aquele fogo puro que arde, que queima no centro, entre aspas, metaforicamente falando, do ser, é o mesmo em todos os seres. É o mesmo em todos os seres. Em essência, somos iguais. O mesmo potencial, a mesma pureza essencial. Na aparência, somos diversos. E somos iguais nessa diversidade, né? Somos iguais nessa diversidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre falo para os curadores que vêm aprender alguma técnica de cura comigo. Primeiro, sempre parta reconhecendo essa unicidade, porque senão a prática de cura pode se transformar para você num obstáculo, porque você vai reificar, você vai começar a colocar mais peso nas histórias. E aí você não está fazendo um bom serviço para você mesmo, porque você está até manejando um padrão de energia aqui, mas no plano um pouco mais interno, que é o plano mental, você está reforçando as causas da distorção, porque você está reforçando visão dualista e ignorante. Enquanto que quando você aborda uma prática de cura com essa perspectiva de unicidade, nós somos um em essência. Um não porque sejamos a mesma coisa, porque essa essência tem o mesmo potencial, o mesmo fogo que queima aqui, queima aí, com a mesma potencialidade de iluminar e aquecer. Quando eu reconheço isso, eu gero aqui um nível de equanimidade. E eu entendo que não sou eu que curo ninguém, na verdade. O que eu estou oferecendo aqui são causas e condições que aquela pessoa pode usar ou não para a sua cura. Que a cura depende de vários fatores, porque ela não depende só de um ato. Nada existe com base numa única causa. Nem levantar essa tesoura aqui é resultado de uma única causa. Alguém teve que fazer essa tesoura. Eu tive que comprar essa tesoura em algum momento. Essa tesoura teve que ser deixada aqui na minha frente para que eu pudesse ver ela e poder levantá-la. Tem várias causas e condições por parte do objeto e por parte do sujeito, que também não existe de forma independente e intrínseca. Essa pessoa também não existe de forma independente e intrínseca. Ela também depende de várias causas e várias condições. Quando eu entendo isso, o orgulho baixa. Eu vou com muito mais abertura, com muito menos distorção de energia. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, cultive virtude. Você, como curador, você vai transmitir energia vital que está circulando na sua aura para um outro ser. É como estou dando água, vou ter a decência de limpar o copo, de oferecer água num copo limpo. É isso, cultive virtude. Se você quer, especialmente se você é uma pessoa que se engaja, né, na prática de cura energética como uma prática regular, como um serviço que você faz frequentemente, você tem essa responsabilidade, porque é um ato kármico, ou seja, isso é uma ação que vai causar efeitos. Então, essa ideia de que, eu já vi isso algumas pessoas que ensinam cura energética com essa ideia de que, não, isso é uma coisa que você não precisa pensar. Você só coloca lá a sua energia, é limpo, vem do universo e vai. Não, nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. Não tem uma coisa chamada universo em algum lugar. O universo é só uma coleção de partes. Tudo que chega aqui, chega filtrado, chega por retransmissão. E você, que está manejando energia vital,
Mesmo que essa seja energia vital disponível no ambiente, ela está passando pela sua aura. Essa água está sendo absorvida na esponja para poder ser direcionada. A esponja é a sua aura. Então essa água vai passar aqui, ela vai pegar elementos aqui. Então cultive virtude. Tenha esse senso de responsabilidade. Ofereça água num copo limpo. Atente os seus padrões de pensamento, seus padrões emocionais, especialmente horas antes de uma sessão de cura, porque obviamente nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir sustentar um nível de virtude na condição em que nós nos encontramos aqui, 24 horas numa ideia de perfeição imaginada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de senso de responsabilidade. É como isso, você vai oferecer água para alguém, você oferece num copo limpo, você lava o copo antes. Né? Então essas são duas coisas básicas. E obviamente, cuide da sua própria cura, holisticamente falando. Supramental, mental, energética e física. Né? Então, ok. Se a gente entende então que cura no nível energético é o manejo da energia vital para restabelecer padrões energéticos, né, a uma condição de maior harmonia, ou seja, realinhar esses padrões energéticos com o seu propósito, então no final das contas todas as técnicas elas só são maneiras diferentes de eu que estou no plano físico, que não estou percebendo o nível energético de maneira direta, poder manejar isso indiretamente através de símbolos. O Reiki. Ou cura prânica, cura disso, cura daquilo, cura não sei o quê. Tem milhões de reikis, né, agora. O sopro de Isis, que é uma técnica que eu ensino. As frequências cristalinas, que é uma outra técnica que eu ensino. Os cromas, o sistema de cura de cromas da luz viva, que é uma outra técnica que eu ensino. São todos métodos. São todos métodos que usam símbolos para afetar aquilo que eu não consigo ver diretamente. Eu já vi algumas pessoas ensinando um método como se aquilo fosse a coisa exclusiva, única, isso é diferente de tudo, não é a mesma coisa. Gente, é tudo passe. É tudo passe magnético. É tudo passe magnético. Quando você vê o que está acontecendo de fato, diretamente, você vê que é tudo a mesma coisa. Um está usando uma pá, outro está usando um balde, outro está usando uma cumbuca, mas é tudo a mesma água lá no rio, lá no oceano, que alguém está pegando e jogando para cá. A cumbuca que você usa, se é uma cumbuca, se é um balde, se é uma pá, se é um... Depende do quê? Depende da sua história, do seu contexto, das suas afinidades, das suas capacidades. É um método. Mas são todos métodos de lidar com a mesma coisa. Tá? Então... Você escolhe a técnica que você mais gosta, que você tem afinidade, que está disponível para você, o símbolo que ressoa com você, e você usa aquela dali e ótimo. O mais importante é você estar fazendo esse trabalho, porque quanto mais você estiver engajado no seu processo de cura supramental, mental, a cura energética e a física, elas se seguem. Então, eu respondi essa questão aqui dos riscos. Quais são os riscos, então? Não tem risco de você pegar karma de ninguém. O risco é você criar karma. Né? Se você está oferecendo água num copo sujo, aquela pessoa, por alguma razão, ela não estiver ali com uma boa imunidade, né? E por conta de você ter conscientemente ou por descuido oferecido a água num copo sujo para aquela pessoa e ela ficar doente, você participou na criação daquele sofrimento para aquele ser. Então, você vai receber as consequências daquilo na sua experiência de alguma maneira, né? Então, esses são os riscos. Ou se você está ali naquele processo e você vê uma melhora e você começa a criar uma ideia de que você é um grande curador e aí você começa a gerar uma atitude de soberba, orgulho, também não é muito positivo, porque isso não vai fazer bem para você, isso vai gerar padrão distorcido para você. Então, na verdade, esses são os riscos. Você acreditar que você é de fato um curador e que tem poder sobre os fenômenos de maneira independente e não como um co-participante da cura. Não é que nós não sejamos curadores, nós somos. Mas a nossa parcela é sempre um elemento entre vários elementos. É sempre... Nem o Sol é a fonte única e absoluta da vida. É uma parte muito importante desse processo, mas não é único. Nem o Sol é independente.
ele também teve causas que geraram, e por isso ele também é passageiro, ele vai desaparecer. Então, essa compreensão ela é muito importante, porque aí que estão os riscos de cura energética. Se você recebe cura energética, da mesma maneira, né? O ideal é que a gente tivesse alguma confiança, algum conhecimento da pessoa que a gente está recebendo aquela cura energética, assim como eu tenho cuidado onde eu como, assim como eu tenho cuidado onde eu bebo. Eu tento ver ali se as condições de higiene são adequadas ou não. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não vou receber transfusão de sangue num lugar que não atende, né, qualidades mínimas de higiene, né? Imagine. Enfim, esses são os riscos, na verdade, né? Não é karma, não é você pegar uma coisa do outro, não, é de você se contaminar mesmo com padrões energéticos, né? Elementais, formas de pensamento, enfim. O que mais que temos aqui? Para quem estiver lendo isso, a principal recomendação, cuidado para quem faz qualquer tipo de passe cura energético. São esses que eu dei. Então eu respondi essas questões aqui. Agora eu vou responder lá a primeira, que na verdade eu pulei ela, que é qual a diferença entre essa prática de cura energética, no caso sopro de Isis, que esse grupo está fazendo às segundas-feiras, e Reiki ou outra prática. Acho que eu já respondi também, né? A diferença é uma diferença de técnica. Então acho que eu já cobri todas as questões, na verdade. Eu acho que eu já cobri todas as questões. É isso, tá? Então, sopro de Isis é uma prática muito simples. Ela usa o selo Ankh, que é aquele símbolo, né, da cruz Ansata, né? E é só uma maneira de você manejar. Esse é um símbolo que ancestralmente, esse símbolo significa vida, a palavra Ankh significa vida, né? Então é um grande selo, né, do manejo da energia vital, né? Mas existem outras formas de você trabalhar com energia vital, né? Como Reiki, outras técnicas, enfim, né? E o grupo se reúne para praticar sopro de Isis, mas você pode participar e você pode usar a sua técnica, né? Porque a prática não é tão guiada. Então você pode se juntar e oferecer sua energia positiva em prol do que quer que aquele grupo esteja trabalhando. Normalmente estão sendo focados áreas do planeta ou um grupo de pessoas que pediram ajuda. E você pode ofertar ali sua contribuição, né, seu serviço amoroso, como quer que você queira. A forma mais simples de cura energética, gente, é cultivo de compaixão e amor. Quando você pensa em alguém ou numa situação e você gera um sentimento de amor, que significa o desejo de que seja feliz, ou compaixão, o desejo de que não sofra, isso é uma forma de cura energética. E muito poderosa, inclusive, né? A forma que o Buda ensinou, inclusive, né? Metabhava, no cultivo de amor e compaixão. Poderosíssima essa técnica, muito simples, não precisa de transmissão. O sopro de Isis pode até ser praticado sem transmissão, mas eu gosto de dar transmissão porque isso conecta mais forte com os templos, né, que guardam essa técnica e que tem ligação com esse símbolo, enfim, né? Então, se você... eu dou essa transmissão quando há solicitação, né? Ou às vezes em alguns momentos do ano que são bastante propícios, assim, eu também dou a transmissão do sopro de Isis. Mas você não precisa de transmissão para praticar, porque é muito simples, na verdade. Você pode ir ali no grupo e perguntar para as pessoas como é que se faz, e elas te ensinam e você começa a praticar junto. Ou você pode praticar sua própria técnica também. Eu acho que é isso. Eu acho que eu cobri basicamente os pontos importantes de cura, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu volto e a gente continua conversando, tá bem? Até!